A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade em poder participar desse projeto da leitura bíblica diária. Agradecer ao pastor Gideon Júnior pelo convite, onde nós estamos ministrando aí do capítulo 12 até o capítulo 15, onde nós encerraremos a nossa participação hoje. E também agradecer a pastora Loide Ramos pela confiança e por todo o cuidado que ela tem para com a obra de Deus. E nós, irmãos, é um presente que nós recebemos, porque nós acabamos adquirindo conhecimento. Tanto nós que estamos ministrando, quanto os irmãos que estão ouvindo e participando. Então, é um projeto de crescimento para todos nós. Então, nesses 4 capítulos, eu aprendi um pouco mais e continuo aprendendo a cada áudio que eu escuto dos outros amados pastores, dos outros amados evangelistas, obreiros, diáconos, enfim, aqueles que são convidados para ministrar a palavra de Deus. Então, louvo a Deus por tudo isso, porque realmente é uma verdadeira bênção. Chegamos então no capítulo 15, que fala do ano da remissão. O ano da remissão significa o ano do perdão, o ano da compaixão, da misericórdia, sem nenhum ônus. Então esse capítulo 15 vai falar sobre isso, do ano da remissão. Porque o que acontecia? O propósito de Deus para com essa ordem, essa determinação, era fazer que não houvesse pobres no meio dos israelitas. No 7º ano, que é o ano sabático, porque no 7º dia, o que acontecia? A pessoa separava como dia de repouso. Não era isso? Ao 6º dia trabalhava e no 7º descansava. Isso acontecia também nos anos. Então, durante 6 anos, vida normal. Mas no 7º ano, era um ano de repouso. E nesse 7º ano, era o ano do perdão. Então, remissão significa perdão, misericórdia. Então, Deus orientou o seu povo a respeitar os períodos específicos necessários para uma vida santa e agradável ao Senhor. Então, após 6 dias de trabalho, o 7º era de repouso. Depois de 6 anos de servidão, no 7º se concedia a liberdade ao pobre. Então, após 6 anos de cultivo, o 7º era de descanso na terra. Isso já foi falado no livro de Êxodo, capítulo 23, e em Levítico, capítulo 25. Então, as dívidas aqui, irmãos, eram canceladas, conforme está no versículo 2 ao 6, que eu quero ler com os irmãos. Este, pois, é o modo da remissão. Como era o modo da remissão? O versículo 2 explica que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa o quite, não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Olha o 3, do estranho a exigirás, ou seja, do estrangeiro poderia até exigir, mas o que tiveres em poder do teu irmão, a tua mão o quitará. Ou seja, perdoa a dívida ia ser perdoada. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres. Então você perdoa, mas você será abençoado pelo seu ato, você será abençoado pela sua atitude, então você será próspero, Deus irá te abençoar. Olha o 5. E somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos esses mandamentos que hoje te ordeno, porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Então, irmãos, esse era o motivo para que o credor quitasse a dívida do seu irmão israelita que lhe estava devendo.
Então, o que acontece, irmãos? As dívidas eram canceladas. Por que as dívidas eram canceladas? Porque era um ano da remissão, era um ano do perdão, era um ano da misericórdia. Então, a pessoa estava devendo, não podia pagar porque não havia cultivo, não havia colheita, era um ano de descanso, conforme está em Levítico 25. Então, o que acontecia? Eles simplesmente perdoavam essas dívidas. E em troca desse perdão, Deus prometeu abençoar a vida daquelas pessoas que perdoavam as dívidas dos outros israelitas. Então, irmãos, esse era o modo da remissão. Porque se os credores exigissem o pagamento, o pobre afundaria ainda mais nos seus débitos. Então Deus também mostrou o seu cuidado e a sua preocupação com os menos favorecidos. Olha o versículo 4 diz, para que entre ti não haja pobre. Então Deus prometeu abençoar cada indivíduo de seu povo. No entanto, havia uma condição para que isso ocorresse aos israelitas, se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Então, irmãos, as pessoas deveriam ouvir a voz de Deus e cumprir a voz de Deus. Não é apenas ouvir a voz de Deus, é ouvir a voz de Deus e cumprir a voz de Deus. Então, mais uma vez eu repito, Israel está prestes a entrar na terra prometida. E o que acontece aqui? Moisés está guiando essa nova geração para que possa entrar na terra de Canaã, na terra prometida. E Deus então está fazendo isso no meio do povo de Israel, nesta nova geração que está prestes a entrar na terra prometida. Então olha só, no versículo 6 fala, não tomarás empréstimo. A bênção de Deus seria tão abundante, que a riqueza e a proeminência de Israel dentre as nações iriam crescer por esse ato de generosidade. Como nós falamos ontem, os dízimos era para suprir as necessidades dos pobres, dos mais necessitados. Então a intenção de Deus era fazer o quê? Que Israel fosse uma grande família e que eles não padecessem necessidade. Por isso o Senhor afirmou que os israelitas dominariam sobre muitas nações. Ao invés de sujeitar-se a outros povos, a posição que Israel ocuparia entre eles seria a de líder, conforme está lá em Isaías, capítulo 55, versículo 4 e 5. E isso ocorreu aonde, irmãos? Isso ocorreu no reinado de Salomão. Você pode observar com detalhes lendo o texto depois. Então, no versículo 7 e 8, olha só o que diz: quando entre ti houver algum pobre de teu irmão, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Então observa que o espírito aqui é a generosidade. Então o que acontece? Não endurecerás o teu coração. A atitude das pessoas em relação aos pobres deveria ser um reflexo da gratidão delas para com Deus, por causa das bênçãos que ele lhes dera. Então Deus está me dando bênção, então em gratidão a estas bênçãos eu vou abençoar o meu próximo, eu vou abençoar o meu irmão, eu vou abençoar a minha irmã. Então aquele que emprestava sabia exatamente as consequências de um empréstimo quando se aproximava o 7º ano, ou seja, ele emprestou no 6º ano, ele emprestou no 5º ano, o 7º ano ele não poderia cobrar, e além de não poder cobrar, ele iria perdoar essa dívida, ele iria quitar essa dívida. Então, quando se aproximava esse período, o que Deus estava querendo dizer? Não endureça o teu coração, empreste, não endureçais o teu coração. Não é porque está chegando o 7º ano que você não vai emprestar no 6º ano. Eu não vou emprestar no 6º ano porque vai chegar o 7º ano e eu vou ter que perdoar a dívida dele, eu vou ter que quitar a dívida dele, então eu não vou emprestar. Não endureça o teu
teu coração. A palavra do Senhor diz: não endureçais o teu coração ao teu irmão que for pobre. Então, irmãos, existem muitas pessoas nesse sentido, pessoas que precisam, pessoas que necessitam, pessoas que precisam da bênção de Deus. Então, aquele que emprestava sabia exatamente dessas consequências. No versículo 11 diz a palavra do Senhor, versículo 11: pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Nunca cessará o pobre no meio da terra. Então essa era uma declaração realista. Isso, irmãos, quando você abre Mateus capítulo 26, versículo 11, Mateus capítulo 26, versículo 11, olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus 26, versículo 11: porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis ter de sempre. Então, sempre haverá aquelas pessoas que irão precisar de cada um de nós, pessoas que não têm nem aonde dormir, pessoas que não têm o que comer, pessoas que não têm o que beber, pessoas que não têm aonde se reclinar. Então, o papel de cada um de nós é ajudar, é abençoar. É por isso que na nossa igreja, eu esqueci de falar no áudio de ontem, é por isso que na nossa igreja, ao entrar no hall de entrada, você vai ver uma caixa enorme, uma caixa grande. Aquela caixa é para colocarmos alimentos ali dentro. Então, existe um grupo de irmãs aí que está cuidando, eu não vou citar nomes aqui porque eu posso me enganar, então tem um grupo de irmãs aí cuidando disso. Então, ao entrar no hall de entrada da nossa igreja, você vai depositar ali um alimento não perecível, porque aquilo ali vai ser transformado em cestas básicas. Nós já temos um projeto, já temos um trabalho com isso, trabalho forte. Aí eu posso até citar o nome, com a nossa evangelista Verinha, já tem um projeto forte com cestas básicas, mas vamos aumentar isso mais e mais. Então no hall de entrada tem lá, ao entrar você já vai ver uma caixa grande, cor rosa, bem bonita ali na entrada. O que é isso? Você coloca ali um alimento, essas pessoas necessitadas vão ser alcançadas e vamos estar abençoando essas vidas. Então essa era a intenção. Era que todos vivessem bem, que todos vivessem bem. O versículo 12 e 3 diz assim: quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirás forro de ti. E quando despedires de ti forro, não o despedirás vazio. Então, quando um homem pobre perdia sua propriedade, ele podia vender-se para o trabalho por 6 anos, certo? Mas no 7º ano ele seria despedido. Esse ano era o ano de quê, irmãos? Era o ano do cancelamento dos débitos. E o que mais? A libertação do devedor. E além de libertar o devedor, ele não poderia sair de mãos vazias. Ele não poderia sair de mãos vazias. Então observa aqui que havia um espírito de generosidade no meio do povo de Israel. Versículo 14. Versículo 14: liberalmente fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. O escravo devedor era o instrumento pelo qual Deus abençoava o patrão, quando alforriado deveria receber um emolumento. Desta forma, o dono reconhecia o trabalho do servo e a soberania de Deus. No versículo 15, 18 fala: e lembrar-te-ás de que foste servo. A graça de Deus aqui manifesta na libertação dos israelitas da escravidão egípcia, e era um modelo que todas as pessoas deveriam seguir, especialmente quando se tratava dos pobres. Somente quando o povo de Israel relembrava sua misericórdia no Egito, agradecia a Deus por sua prosperidade, ajudando os necessitados. Os israelitas se tornavam aptos a desfrutar das bênçãos divinas. Então, o que diz o versículo 15: e lembrar-te-ás do que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje estas coisas. Então, lembra como que você vivia lá no Egito? Lembra como era a sua vida de escravidão? E aí, irmãos, eu queria encerrar aqui
o capítulo 15. Olha o versículo 19. Todo primogênito que nascer entre as tuas vacas e entre as tuas ovelhas, o macho santificarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu boi, não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Perante o Senhor teu Deus, os comerás de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher, tu e tua casa. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver qualquer defeito, não sacrificarás ao Senhor teu Deus. Nas tuas portas o comerás, o imundo e o limpo o comerão juntamente, como da corça e do veado. Somente o seu sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como água. Nós já explicamos isso lá no versículo de número 12. Então, para encerrar, Deus esperava o melhor dos israelitas. Ele era o seu rei, ele era o seu pai e ele era o seu Deus. Então, oferecer em sacrifício ao Senhor aquilo que possuía de melhor era uma atitude de quê? Era uma atitude de fé ao povo. O indivíduo tinha que acreditar que Deus abençoaria seu rebanho, mesmo quando destes eram retirados os melhores animais. Então, nesse capítulo 15, nós vemos um capítulo de misericórdia. Um capítulo de misericórdia. Havia perdão. Como eu disse, remissão significa perdão, significa compaixão, significa misericórdia sem nenhum ônus. Amém? Então, queridos, que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha uma ótima terça-feira na presença de Deus. E amanhã o evangelista Geuel estará comentando o capítulo 16. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.